Saudações rubro-negras flageniais. O Flamengo renovou com o Filipe Luís, mas essa renovação vai muito além de contrato. Salário milionário, poder total no futebol, proposta feita pelo Caio Jorge do Cruzeiro, jogadores fora dos planos e uma declaração interna que revoltou a torcida. Hoje a gente vai passar tudo a limpo com a informação e opinião. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. A renovação de Filipe Luís não é só uma assinatura de contrato, ela muda completamente o rumo do clube para 2026. Escancara, no caso, debates internos que precisam ser discutidos. Primeiro, vamos aos fatos. Filipe Luís renovou por mais 2 temporadas. A gente já falou isso aqui no vídeo passado, até dezembro de 2027, com um salário que coloca o treinador entre os 3 mais bem pagos do Brasil. Estamos falando de 4 milhões de euros líquidos por temporada, algo em torno de 2,1 milhões de reais por mês, já incluindo seus auxiliares. Isso representa uma virada gigantesca, né? O mesmo Filipe, que recebia cerca de 300 mil, um dos menores salários da Série A, se não o menor, agora entra num patamar de elite, atrás apenas de Abel Ferreira e Tite. E aqui já começa o primeiro ponto de reflexão. O Flamengo decidiu tratar Filipe Luís como técnico de topo, né? De topo, a gente está falando técnico de primeira prateleira do futebol brasileiro. Não como promessa mais, não como aposta, né? Mas como projeto central do clube. E isso automaticamente aumenta tudo. A cobrança, a responsabilidade e principalmente o peso político do treinador dentro do futebol. Eu falei muito sobre isso, pessoal, nesse vídeo aqui, tá? Em cima. Depois que assistir esse vídeo que a gente está falando agora, tá? Volta aqui nesse link, tá? Para assistir, porque esse vídeo está imperdível também. Tanto que, com a renovação destravada, o planejamento de 2026 começou de verdade assim que Filipe aceitou a proposta do Flamengo, né? Tava tudo parado. Até então, o Flamengo estava com o freio de mão puxado. Agora, o mercado foi liberado, Vitão já chega para assinar, Caio Jorge voltou a ser alvo pesado, Tati Castellanos é um pedido direto de Filipe, e jogadores sem espaço começaram a ser listados, né? Para sair, Alan, Everton, Araújo, Cebolinha, Vina, Michael. Ou seja, Filipe não só renovou, ele assumiu o controle, né? O controle, como a gente diz aqui, segurou o chifre do boi e direcionou tudo, né? Assumiu completamente o projeto. E aí entra o ponto que mais gerou revolta na torcida, né? A declaração do Boto tratando, essa declaração já foi feita há algum tempo, mas a gente ainda não falou sobre isso, né? A gente falou, mas já faz um tempo. Boto tratando o Flamengo como uma espécie de incubadora de técnico para a Europa, né? Isso para mim é gravíssimo, tá? Uma coisa é torcedor, jornalista ou até técnico adversário dizer que Filipe tem nível europeu. Outra completamente diferente é um representante institucional do Flamengo praticamente colocar o treinador na vitrine para o mercado estrangeiro. Isso não deveria ter acontecido, é surreal. E é como se o gerente de uma grande empresa dissesse publicamente: nosso melhor funcionário está sendo tão bem preparado que logo vai embora para a concorrência. Isso não fortalece o projeto, isso enfraquece, tá? O papel do dirigente é remar ao contrário, é blindar, é valorizar internamente, é reforçar a ideia de permanência, mesmo sabendo que sonhos existem, né? Todo mundo sonha, tá? Pessoal, sonhos existem, né? E eles devem ser conquistados, né? Mas isso não precisa ser exposto na mídia, né? Principalmente por um cargo tão importante como o diretor de futebol da instituição Flamengo chegar a esse nível de colocar
o técnico que ganhou tudo em 2025 à disposição da Europa para ser contratado. Isso não pode acontecer, isso deveria ter sido tratado, e eu acredito que o BAP deve ter chamado o Bopo para conversar, tá? Porque isso é inaceitável. Porque o Flamengo não é estágio, não é trampolim, não é incubadora, né? O Flamengo é destino final dos técnicos. E esse discurso institucional importa, ainda mais quando você acabou de transformar o técnico num dos mais bem pagos do país. Agora, olhando para o campo, né? Felipe Luiz entra em 2026 com um desafio que talvez nenhum técnico recente do Flamengo teve, né? Repetir o próprio sucesso. Ele ganhou tudo em pouco mais de um ano. Agora a régua foi colocada lá em cima por ele mesmo. Os adversários já conhecem seu modelo, o calendário será ainda mais cruel, a pré-temporada será ainda mais curta, o Brasileirão começa cedo, tem Supercopa em janeiro, tem Carioca espremido e um elenco cheio de convocados, né? E isso faz toda a diferença. E mesmo assim o Flamengo escolheu seguir com ele. Mais do que isso, escolheu, né, aprofundar o projeto. Felipe já interfere, né, na análise de desempenho, na comissão técnica, na ciência do esporte, na montagem do elenco. E caminha para se tornar o técnico mais longevo, tá? É isso mesmo, pessoal. Mais longevo do Flamengo neste século, né? Se cumprir o contrato, pode ultrapassar 200 jogos, algo raríssimo no futebol brasileiro atual. Então a pergunta que fica é simples: o Flamengo está preparado para sustentar esse projeto até o fim? Porque a gente sabe como que funciona. O cara perde um título, o cara perde alguns jogos e o pessoal, né, a Flamimimi principalmente, começa a pedir a cabeça do técnico. E às vezes não é o técnico. Na maioria das vezes são os jogadores. E o próprio clube entende o tamanho do que tem nas mãos, tá? Renovar vai só, né? Foi, né, no caso, só o primeiro passo, né? Agora começa a parte mais difícil. Em relação ao Caio Jorge, né, pessoal? Calma, o pessoal tá esperando eu falar do Caio Jorge aqui, eu vou falar agora. O Flamengo sinalizou com uma proposta de 30 milhões de euros, isso aí não é notícia nova, né? 196 milhões de reais para contratá-lo, e o Cruzeiro não aceitou. Este valor seria o maior investimento da história já feita pelo clube rubro-negro em jogador, né? E ele pode aumentar, né? Isso porque o Flamengo não desistiu de Caio Jorge, o clube agora estuda subir a proposta. A primeira oferta rubro-negra não foi exatamente de 30 milhões de euros. Ao procurar o Cruzeiro, o clube carioca ouviu sobre o interesse, né, em Everton Cebolinha e ofereceu liberar o atacante e pagar mais 22 milhões de euros, 143 milhões de reais pelo jogador cruzeirense, tá? Pessoal, na minha opinião, tá, essa proposta de 30 milhões de euros já é absurda para qualquer padrão do futebol brasileiro. E se esse valor subir, como muita gente está dizendo aí, para em torno de 50 milhões de euros, que é o que o Cruzeiro pediu, aí vira algo ainda mais temerário, tá? Estamos falando de aposta pesada em um jogador que tentou se firmar na Europa e voltou. Essa é a verdade do Caio Jorge, tá? Sim, é verdade, né? Fez uma grande temporada em 2024, isso ninguém discute, mas a pergunta que precisa ser feita é que quase ninguém quer fazer, né? É outra, tá? Ele sustentaria esse nível jogando no Flamengo? Vou fazer essa pergunta de novo, tá? Para vocês. E aí você já deixa aqui no comentário. Não esqueça, deixa aqui no comentário. Ele sustentaria esse nível que ele apresentou em 2025, em 2026 no Flamengo? Com todo respeito ao Cruzeiro, tá, pessoal? O Cruzeiro é gigante no futebol brasileiro. Jogar lá é uma realidade completamente diferente. No Flamengo, a cobrança é diária, é constante, é implacável. E aqui não é só físico, tá? Não é só tático. O mental, tanto quanto ou mais do que qualquer outro aspecto, né? Seja físico, seja tático.
Se o jogador não tiver uma cabeça muito forte, simplesmente não aguenta. A camisa pesa, a expectativa engole, ele seria a maior contratação da história do Flamengo. Olha o que aconteceu com o Vitinho. Não vamos esquecer com o do Vitinho, não. Porque o Vitinho foi a maior contratação da história. Veja o que deu o Vitinho. E tem mais. Ele ficaria com o mesmo rendimento sendo banco do Pedro, porque a gente está esquecendo do Pedro nessa história, cara. Ele ficaria com o mesmo rendimento sendo banco do Pedro. Por quê? Não podemos esquecer que temos o Pedro. E se o Pedro na disputa pela titularidade ganhasse e fosse titular? Ele lidaria, né? Ele seria tudo isso? Ele lidaria bem com essa situação, ser banco do Pedro? Ter um jogador... E outra coisa, né? Ter um jogador de 50 milhões no banco seria uma boa escolha para o Flamengo? Todos esses aspectos, tá, pessoal? Teria que ser levado em consideração. Acredito que o Flamengo deva ter feito isso. Porque pode acontecer. E já aconteceu isso. O próprio Vitinho já era banco no Flamengo. E ficou sendo banco por muito tempo. E aí entra outro ponto fundamental. Uma grande temporada não coloca ninguém no patamar de jogador de ponta. Isso vale aqui no Brasil, vale na Europa ou qualquer mercado. Ele tem 23 anos, claro. Pode evoluir? Pode. Pode chegar a nível máximo, né? Jogar uma Copa do Mundo, ir para a Europa, arrebentar a boca do balão? Pode, mas ainda não chegou. E pagar 30 milhões de euros ou mais, chegar a 50 milhões de euros por alguém que ainda está no campo do potencial e não da realidade, é um risco gigantesco. O Flamengo não precisa fazer apostas desse tamanho para provar nada a ninguém. Na minha opinião, precisa de convicção, não de euforia, tá? Se fosse para pagar tudo isso, eu buscaria um jogador de fora do Brasil, não contrataria o Caio Jorge. É o que eu tô falando, o potencial é gigantesco. Se fosse 20, 25 milhões de euros, Flamengo, vai lá e contrata. Mas mais de 30 milhões de euros, 50 milhões de euros, não contrataria. Na minha leitura, se o Flamengo fizer um investimento desse porte, nesse jogador, estará cometendo um erro muito grande, esportivo e financeiro. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GL, Globo, tá? E Mundo Bola. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, que você ajudar aqui o canal, para o canal crescer, tá? Seja, então, um Fla Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo!